Estamos completando nessa semana 4 meses que o vírus chegou em Campinas. O vírus chegou, principalmente, chegou pelos bairros mais ricos, chegou pelo Cambuí, pelo Taquaral, Sousas, chegou de avião. Chegou porque as pessoas que podiam viajar para o exterior trouxeram o vírus, mas infelizmente não ficou nesses bairros. Infelizmente o vírus foi se esparramando, foi se espraiando e chegou há algum tempo nos bairros mais pobres da cidade. Chegou nos bairros mais vulneráveis, onde as pessoas têm mais dificuldade de ficar em casa, onde as pessoas são obrigadas a sair para trabalhar, porque nenhum dos governos, nem o governo federal, nem o governo estadual, nem o governo municipal, deu garantias de renda. Essa é a obrigação do Estado, nós pagamos impostos para isso, não era nenhum favor, para que as pessoas mais pobres pudessem ao máximo ficar em casa. Não foi isso que foi feito. A população de Campinas se viu obrigada a sair de casa muitas vezes para trabalhar, para garantir o pão na mesa de cada um. Outros saíram, infelizmente, principalmente quando o prefeito andou dizendo que a situação estava sob controle, para passear, para ir para as praças, ir para o comércio, desnecessariamente, não acreditando no peso que esse vírus tem na cidade, que o peso que ele tem acometido as nossas famílias, as pessoas que nós gostamos, as pessoas com quem a gente convive. Hoje já são, na cidade, quase 11.500 casos e quase 500 óbitos, 450 óbitos aproximadamente no dia de hoje. Mas, conforme as pesquisas que a própria prefeitura fez, pode multiplicar o número de casos por 4 e o número de óbitos pelo menos por 2 ou 3. Isso significa que já temos em Campinas mais de 50 mil casos e aproximadamente 800 a 1.000 mortes. Morte de pessoas queridas, morte de pais, morte de avós, morte de filhos, de irmãos. E há uma categoria de pessoas que está pegando o vírus com muito mais intensidade do que outras. Eu estou me referindo aos trabalhadores da saúde, seja da saúde pública, seja da saúde privada. O número de trabalhadores que pega o vírus é 7 vezes maior do que a população em geral. Lógico, estão mais próximo das pessoas, estão em contato mais direto com as pessoas. E não é só o problema físico, não é só o problema de óbito, né? São 8 óbitos entre os trabalhadores de saúde. Não é só o adoecimento, tem um outro tipo de problema que os trabalhadores de saúde se veem diante, que é o sofrimento mental. É muito triste para os trabalhadores de saúde ver o número de casos aumentando constantemente, aumentando a intensidade com que fazem diagnóstico, aumentando o número de pessoas que precisam de leito de UTIs e não conseguem. É muito triste ver as pessoas morrendo nos seus olhos, morrendo diante de si nos hospitais. Imagine que você está trabalhando, chega uma pessoa muito grave, precisa de um leito de UTI e os leitos com 100% de ocupação. É muito sofredor. A gente vê na televisão, a gente vê no rádio, a gente vê no Facebook, chamando os trabalhadores de heróis, aplaudindo, muitas homenagens aos trabalhadores que morrem. Tudo isso é importante para a nossa autoestima, saber que a população reconhece o nosso trabalho, saber que a população reconhece a importância do que a gente faz. Mas, mais importante do que as homenagens, mais importante que sermos chamados de heróis, mais importante que tudo isso, é as pessoas se preservarem. É as pessoas, na medida que podem, ficar em casa. Porque ao ficar em casa, as pessoas estão se protegendo, mas estão protegendo o outro também. Eu tenho ouvido muita gente dizer, mas é bobeira, não preciso ficar em casa. Eu sou jovem, se eu pegar a doença, ela passa rápido, vai ser uma gripezinha e não vou morrer. Quem precisa ficar em casa são os mais idosos, são aqueles que têm mais risco, as pessoas que têm pressão alta, as pessoas que têm doença no coração, etc. Não, não é verdade. Quem puder, fique em casa. Porque ao ficar em casa, você está se protegendo, mas mais do que se proteger, você está protegendo o outro. Cada um de nós passa o vírus para
outra ou duas pessoas. Então imagine, um passa para dois, dois passa para quatro, quatro passa para oito, e assim é isso que faz com que o vírus se esparrame muito rapidamente. Então, quando a gente diz fique em casa, a gente está dizendo, se você não quer ficar porque você não tem medo, porque você se sente forte, você acha que o vírus não vai causar grandes problemas, o que de fato pode ser verdade, porque a maioria das pessoas não vai ter nenhum problema mais sério com o vírus. Lembre-se que ao ficar em casa você está protegendo o outro. E aí, falando em nome dos trabalhadores da saúde, a gente não quer homenagens, ou até queremos, é importante, mas mais do que isso, queremos que você não traga o vírus para perto da gente. Queremos que você se proteja, proteja seus familiares e proteja a todos nós. É por isso que a gente está apelando para quem for possível, fique em casa, não saia. Muito obrigado, espero que você reflita sobre isso e que você contribua com a gente, porque o seu papel é muito importante para reduzir o número de casos em Campinas e no Brasil. Não acredite no presidente da República, ele não é médico, não é cientista, não é verdade que ivermectina, que cloroquina consiga prevenir a doença. O que de fato consegue prevenir é o chamado isolamento social. É evitar ao máximo o contato com o outro, é sair de máscara, é evitar aperto de mão, é evitar festas, é evitar o contato desnecessário. Muito obrigado, um bom dia a todos.